Laia avisar e aquela pessoa morrer, e o sangue dela está limpo da mão deles. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando. Eu estou limpo do sangue de vocês, porque eu nunca, toda vez que eu vi vocês, eu falei do evangelho de Cristo, eu falei da graça de Cristo. Nunca cansei de anunciar para vocês a graça de Cristo. Vou explicar para vocês. A graça de Cristo não tem dízimo como obrigação. A graça de Cristo não tem templo como casa. A casa é eu e você. A graça de Cristo. A partir de hoje, quando alguém falar para você que um templo de tijolo é a casa de Deus, você ouviu da minha boca que não é. Eu estou limpo do sangue de cada um. A salvação de cada um. Porque eu estou avisando. O apóstolo Paulo, nesse versículo 28, ele diz que, olha o que ele fala no versículo 28. Olhai, pois, por todo o rebanho, sobre o Espírito Santo vos constitui o bispo, para apacentados a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Olha o que ele fala no versículo 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, depois que eu morrer, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E ele é bem claro. E dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Então, quando o homem de Deus prega a palavra, mostra nas escrituras a verdade, a partir daquele momento o sangue daquela pessoa está limpo da mão dele. É isso que a igreja de Cristo, o dever dela, pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Irmão Sidenilson, o irmão Aníbal, quem vai trazer? Amém? Recebe o servo de Deus com as palmas para Jesus. Amém? Então, Atos 20, versículo 28, igual o nosso amado acabou de citar aqui, ele fala que o Espírito Santo resgatou a igreja com seu próprio sangue. Se você for analisar em Gênesis, bem rapidinho a mensagem, não precisa nem abrir, em Gênesis 6, versículo 3, escrito está: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Aqui o que o Senhor está querendo dizer? O Espírito Santo, que é o próprio Cristo que veio aqui na terra, ele também é carne, assim como o homem. Por isso que nós somos, o homem, quando estava sendo criado lá no Jardim do Éden, o homem estava sendo criado à imagem e à semelhança do Deus vivo. Espírito e carne. Então, no Jardim do Éden, nós estávamos unidos a Deus. Nós estávamos ligados a Deus. Mas por causa do pecado. Isaías 59, lá vai dizer que a nossa iniquidade, o nosso pecado, faz separação entre nós e o nosso Deus. Porque Deus não ouve pecadores. Como está escrito lá em João. Deus não ouve pecadores, 9:31. Então, no Jardim do Éden, nós estávamos ligados a Deus. Nós era santo como Deus era. Nós era a verdadeira imagem e semelhança do Deus vivo. Fazia a vontade de Deus. Naquela oração que o Senhor Jesus Cristo fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na verdade, estava sendo feita a vontade de Deus lá no Jardim do Éden. Até a mulher pecar. Aonde eu quero chegar? Quando a mulher pecou, não foi Adão, foi a mulher que pecou. Por causa desse pecado, Adão sofreu também a pena. Porque Deus, ele não fala diretamente com a mulher. É o homem que é o cabeça Cristo é o cabeça do homem. Então Cristo presta conta com o homem, não é com a mulher. Então, só que estão pregando um evangelho, uma doutrina que não existe. Às vezes está constituindo mulher como bispa, mulher como apóstola. Isso não existe na Escritura. Se as pessoas quiserem colocar bispa, apóstolo na igreja, pode colocar a igreja deles, a de Cristo não.
A de Cristo não tem. Eu estava pregando hoje lá no balneário, pregando sobre a questão das mulheres, e uma mulher parou no carro e falou bem assim: ah, você não pode pregar isso. Eu falei: eu estou pregando a Bíblia. Ela falou assim: mas as mulheres têm mais sabedoria do que o homem. Eu falei: ela não está errada mesmo não. As mulheres verdadeiras são sábias. Você pode ver no trânsito, você pode ver no trabalho, as mulheres são mais dedicadas, as mulheres são mais inteligentes mesmo. Mas só que Deus, a loucura, a sabedoria do homem é loucura para Deus, imagina da mulher. Por isso que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, para confundir a sábia. Escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Então, quando no jardim do Éden a gente pecou, Deus separou. Deus não permitiu que o homem ficasse no jardim do Éden. Tanto que Deus colocou um anjo com a espada, 2 anjos com a espada, para não deixar mais Adão entrar no jardim do Éden, para não comer do fruto da árvore da vida e viver eternamente em pecados. Só que existe uma maneira de nós ser religado a Deus. Só existe uma. Só uma. Cristo. Como o nosso amado falou aqui, que Deus resgatou a sua igreja com seu próprio sangue. Quem foi que morreu na cruz? Não foi Cristo? Resgatou a igreja com seu próprio sangue. O que é que Paulo fala lá em 1 Coríntios 6, 20, 6, 19, 20 e 7, 23? Foste comprado por um bom preço, preço de sangue. Nós já foi comprado, você já foi comprado. Cada ser humano que está aqui presente pertence a Cristo. Agora, cabe a você renunciar todo dia o seu pecado, renunciar a sua vontade, renunciar ao seu desejo e seguir Cristo, não é seguir nós. Nós não queremos seguidores, nós não queremos pessoas para dar like, por exemplo, lá no canal lá, seguir nós, não, tem que seguir é Cristo. Eu não vou estar com vocês 24 horas, Cristo está. Você pertence a Cristo. Foste comprado por um preço, você pertence a Cristo. Você agora é servo do Senhor, você é filho do Senhor. Você é ovelha do teu pasto. Quando uma pessoa falar para você: vamos para a igreja, para a casa do Senhor, você fala: não, eu sou a casa do Senhor. Ah, vamos para a casa de oração. Eu sou a casa de oração. Eu faço oração, eu sou a casa de oração. Porque foi assim que Jesus Cristo falou para aqueles fariseus. Se eu não me engano, está lá escrito em Lucas 19, que ele fala: a minha casa será chamada casa de oração. Mas ele fala lá em Hebreus 3, 6, e Cristo edificou sua própria casa. Casa sois vós. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em você. Aquele templo que foi construído com pedras, por exemplo, construído com tijolo no Antigo Testamento, que lá era sombra, não existe mais. Quem construiu foram os homens. Cristo não vai dividir sua glória com nenhuma denominação aqui dessa terra. É só Ele, a glória é só para Ele, a honra é só para Ele, o louvor é só para Ele. O Senhor fala lá em Isaías 1, versículo 13 em diante, fala lá, por exemplo, em Amós, do 5, do 21, 6, também em diante, ele fala, por exemplo, que aquelas reuniões solenes, aquelas assembleias que eles faziam, por exemplo, o Senhor fala: apartai de mim, estep dos meus cânticos, não vale mais nada essa reunião mais. Essa reunião que nós estamos fazendo aqui é simplesmente para nós louvar ao Senhor, glorificar o Senhor. A salvação não está aqui. Se você ficar dependendo deste lugar aqui, por exemplo, em Cristo, fica onde no teu coração? Você vem para cá para nós estar reunidos, falar do amor de Deus, falar da graça de Deus, falar da palavra de Deus, ter sede, alimentar, comer do verdadeiro pão, porque Jesus Cristo fala: aquele que alimenta de mim vai viver eternamente. Porque Ele é o pão vivo que desceu do céu para dar vida e vida com abundância, mas não essa vida terrena. Jesus Cristo não ofereceu vida terrena para nenhum ser humano na terra. Pelo contrário, ele falou: não, eu juntei tesouro na terra. Se ajuntou o tesouro na terra, se vira, vai ter que renunciar. Não estou falando para você pegar sua riqueza toda, dar para os pobres. Não. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, mas no dia que Cristo te chamar, você vai ter que renunciar. Porque quanto mais tesouro você junta na terra, mais difícil você vai ser de renunciar. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo dá um testemunho. Ele fala: qual difícil um rico entrar no céu. Aí nós vamos contar a palavra do Senhor. Jesus Cristo fala: quem crê em mim, como diz a Escritura. Foi isso que eu falei para aquela mulher. Jesus Cristo falou que é para nós crer de acordo com a Escritura. Só que a Escritura fala que Deus não permite que a mulher ensine. 2,12 de 1 Timóteo. Não tem autoridade sobre o marido.
Por isso que existe toda essa desgraça no mundo todo. Desgraça, para quem não conhece, não é palavra torpe. Desgraça para quem não tem graça. Tem a graça que está com Cristo. Desgraça sem graça. Por isso, toda essa desgraça no mundo todo, toda essa pandemia no mundo todo. Porque agora quer colocar, não é só a mulher acima, agora quer colocar até os homens afeminados também acima. Eu não sou contra a pessoa que quiser ser afeminada, a pessoa que quiser ser um dragão, quiser ser, por exemplo, o próprio diabo na terra, não sou contra, seja o que ele quiser, mas a verdade nós vamos pregar. É igual, a gente estava pregando, se eu não me engano, acho que lá na Morada do Sol, por exemplo, as pessoas se levantaram e ficaram com raiva. Vai ficar com raiva de nós? Mas tá, vai continuar escrito. Vai ter ódio de nós? Vai continuar escrita a condenação. Porque os efeminados não é do reino dos céus. Os adultos não é do reino dos céus. Teve uma pessoa que falou assim, mas não sei o que, os efeminados é isso. Eu falei, mas espera ainda. Você fica falando a vez do efeminado e você que comete prostituição. Também vai ficar de fora, meu amado. Você não vai entrar. Então, por isso que Jesus Cristo fala, quando você for julgar alguém, olha para ver o cisco que está no teu olho. Olha para ver se você realmente está de acordo com a Escritura para você julgar aquela pessoa. Porque se você não tiver, o Senhor não ouve. Primeiro, você tem que capacitar. Cuidado quando você vai falar da palavra de Deus para alguém que você não está preparado. Cuidado para aquela pessoa não tornar você mundana ou mundano. Aquele filme, eu não indico filme para ninguém, para a pessoa assistir, porque uma vez eu assisti o filme daquele, A Filha do Pastor, se eu não me engano. Aquela mulher, a filha do pastor, ela estava dentro da igreja, sendo prisionada pelo pastor, porque ela estava lá, não era por amor, estava lá porque era forçada, está lá, por exemplo. De repente tinha uma mulher drogada lá no meio da rua. O que é que o pastor falou? Vai lá e evangeliza ela para nós. Ela foi lá. A mulher que levou a filha dele para o mundo. Por isso que nós temos que estar preparados. Não é assim não. Você não pode falar a palavra de Deus para qualquer pessoa se você não estiver preparado, se você não plantar, se você não se preparar diante do Senhor. Agora, a mulher, ela pode falar, a Escritura fala que ela tem que ensinar as mulheres mais novas a ser obedientes a seus maridos, ensinar os seus filhos o caminho que devem andar, ensinar, por exemplo, os servos do seu marido, por exemplo, a como é o seu marido, ensinar eles, por exemplo, a ser obedientes no trabalho. Normal, mas quando está na igreja, 1 Coríntios 14, caladas. Isso é Bíblia. Você acha que eu queria, por exemplo, estar falando aqui uma coisa dessa aqui, por exemplo, aqui no meio, todo mundo fala, mas como assim? Bíblia, gente, isso é Bíblia. 1 Coríntios 14, as mulheres estejam caladas, sujeitas. Mas eu estava em dúvida de alguma coisa. Interrogue seus maridos em casa. É o que está escrito. Jesus Cristo falou que não é para quem lê de acordo com a Escritura, então vamos crer de acordo com a Escritura. Não quer entrar no céu? Aqui na terra, quando você tem uma casa, você tem uma Escritura dessa casa. Jesus Cristo falou assim, eu irei preparar um lugar. Mas para você ter um lugarzinho, a sua casinha lá, você tem que ter a Escritura. Que tal a Escritura? Esse aqui está o verdadeiro pasto. Igual Ezequiel fala, lá em 34, o bom pasto não é suficiente para você, não? Na sua casa, você não sabe ler Bíblia, não? Esse aqui é o pão que dá vida. Jesus Cristo fala, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada serve. A palavra que eu vos disse é Espírito e vida. Aqui, ó. Espírito e vida. Quer viver eterno? Come. Não estamos aqui para julgar ninguém. Nós também temos que olhar como que nós estamos diante do Senhor. Nós estamos aqui só expondo o que está escrito. Nós não estamos ensinando ninguém, quem ensina é o Espírito Santo. O dia que a pessoa entender que é o Espírito Santo que ensina, que não é o homem que ensina, porque o homem não ensina nada do céu. Nós não conhecemos nada celestial, o Espírito Santo conhece. Nós não. Nós só estamos falando que está escrito já. Não é novidade. Por isso que Jesus Cristo, ele se cumpriu tudo na carne dele, tudo aquilo que era físico, tudo aquilo que você via com teu olho, foi cumprido em Jesus Cristo. Por isso que Paulo fala, aquilo que você vê são temporais. Você vê um templo feito de pedra, temporais, vai ser destruído. Porque é pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê com o olho carnal, mas você espera. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouvir a palavra de Deus e guardar no teu coração, você será como aquela casa edificada na rocha. Pode vir tempestade, pode vir tentação, pode vir tribulação, pode vir todo tipo de bagaceira para você não cai. Não é por causa de você, não é por causa da casa, é por causa da rocha. E quem que é a rocha? Cristo. Então, o nosso conselho que nós damos nas ruas não é dar nenhum
endereço de igreja nenhuma, denominação nenhuma, igreja não, empresa. Se tornar empresa. Porque o foco é só dinheiro. Até agora nós estamos aqui quase uma hora, não falou um versículo, ou uma passagem, ou um momento de dinheiro. Não. O dinheiro que você recebe é para você comer, alimentar e da sua família. O que a gente aconselha, tem algum necessitado, ajuda. Ajuda. Não fica com o escorpião no bolso, não, ajuda. Ajuda. Porque essa é a verdadeira obra que o Senhor preparou para nós ajudar os necessitados, para que aquela bênção venha para nós. Faça o bem, não canse de fazer o bem. É isso que a gente aconselha. Frequentar a denominação, às vezes você está com a fé limpa, pura e verdadeira diante do Senhor. Você frequenta a denominação, ela suja a sua fé. Porque vai ensinar outro evangelho, outra doutrina. Você sabe ler Bíblia? Lê Bíblia na tua casa. Alimenta o verdadeiro pão. Pede o Espírito Santo para te ensinar, te guiar em toda a verdade. Porque Jesus Cristo falou assim: eu irei, mas não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo que da parte do Pai virá aqui na terra, para que te ensina todas as coisas. Te guia em toda a verdade. E não necessita que ninguém vos ensine a unção que eu te dou, te ensina todas as coisas. João 14, 26, João 16, 13 e 1 João 2, 27. Eu estou falando de Bíblia. Jesus Cristo fala lá em João 6, 44, ele fala ninguém. Presta atenção quando ele fala ninguém. Quando ele fala ninguém, quando ele fala jamais, quando ele fala nunca, é nunca. Ninguém vem a mim. Quem é a mim? Cristo. Se o Pai que me enviou não trouxer. Você sabe por que não vai? Porque lá em Mateus 16, a primeira vez é citado o nome igreja. Primeira vez no Novo Testamento. A igreja, Jesus que fala assim: e sobre esta rocha, quem é a rocha? Cristo, não é Pedro que é rocha, porque o próprio Pedro fala que é Cristo que é a rocha, que será pedra de tropeço para aqueles que não crê, mas é pedra preciosa para aqueles que crê. E sobre essa rocha edificarei a minha igreja. A igreja de Cristo é espiritual. A igreja de Cristo não é física. Cristo na cabeça. A igreja de Cristo não é universal, não é mundial, não é católica, não, que ela é deles. Tem nada a ver. Jesus Cristo não mandou ninguém abrir igreja. Jesus Cristo mandou você fazer parte da igreja dele. A segunda vez aparece o nome igreja no Novo Testamento, Atos 2,47. E acrescentava Deus à igreja os que iam ser salvos. Então, se Cristo é a rocha, então, se a igreja de Cristo está fundada na rocha, que é Ele, então Ele mesmo é a igreja. Então, como que Deus acrescenta a igreja? Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Como é que a pessoa leva a pessoa para Cristo sem conhecer ela? Sem ela nem conhecer Jesus? Jesus Cristo fala: eu conheço minhas ovelhas, as minhas ovelhas me conhecem, eu chamo pelo nome e as traz para fora. Fora da onde? Ele não morreu fora do arraial? Para que nós saiamos após ele, fora do arraial? Depois que eu tiro as minhas ovelhas para fora, eu irei adiante e elas me seguirão. Fora da onde? Fora dos currais, dos apriscos, dos homens. Jesus Cristo não fundou a igreja aqui nessa terra. Tira isso da cabeça. Jesus Cristo não vai edificar uma igreja. A igreja está edificada na rocha. Cristo está lá no céu. A igreja tem que estar no céu. A cabeça no céu, o pensamento no céu. A sua vida tem que ser céu, não terra. Busca as coisas que são do alto. Onde está sentado a destra o Pai Todo-Poderoso Jesus Cristo. Deus, aleluia. As coisas terrenas, ela vai ser acrescentada na sua vida. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Quer comer? Busca o reino de Deus. Quer beber? Busca o reino de Deus. Quer pagar aluguel? Busca o reino de Deus. Você acha que Deus, ele sustenta passarinho, que é menos significante do que você, menos significante do que eu? Ele não vai sustentar nós, não. Pela fé. Por isso que fala que o justo viverá pela fé. Pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora imagina se a fé fosse, se a fé viesse por ler a Bíblia. E os que não sabem ler? Por isso que é por ouvir. Por isso, e Jesus quis falar, só para encerrar, Jesus quis falar em Lucas 18, versículo 8, ele fala bem assim, ó: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Eu vou responder: eu acho difícil. Porque essa denominação não está pregando Bíblia, não está pregando Escritura. Você está pregando um evangelho de oba-oba, um evangelho de alta ajuda, um evangelho de prosperidade, um evangelho maldito. Você sabe por que eu falo maldito? Gálatas 1,8, se vir alguém pregar outro evangelho, pode ser um anjo do céu, pode ser eu, Paulo, seja maldito. Só existe um evangelho, só um. E Jesus quis falar sobre isso, sobre esse evangelho. Todo aquele que vier após mim, renuncia-se tudo.
carrega a tua cruz todo dia e me segue. Isso é evangelho. É muita pessoa falar bem assim, mas com essa pregação você não vai juntar ninguém. Jesus Cristo fala, quem comigo não ajunta, espalha. Ou você ajunta com Cristo na verdade, ou então você espalha sem Cristo na mentira. Com Cristo ou você fica na verdade, ou então você sai, acelera. Teve um pastor da igreja Graça, né? Eu tava conversando com ele, falei, você está pregando Bíblia? Ele falou assim, prega, nós pregamos, tá vendo que a igreja está crescendo? Eu falei, opa, calma aí. A igreja de Cristo não cresce não, meu amado. Não está errado, hein? A igreja de Jesus está crescendo? Não está errado. O Senhor tirou não sei quantos milhões do Egito. Só entrou 2 famílias no Canaã. Gideão chamou 32 mil homens. Só foi 300 que lutou. Seguiu Jesus Cristo, mais de 70 discípulos. Só foi 11 que sobraram. A igreja quis ser lapidada. Mas não sei o que tal. Seu lá para dentro, porque não gosta de ouvir a verdade. A igreja quis ser lapidada. A igreja quis, ela fica na verdade. Jesus quis falar em João 18, versículo 37. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Quer ouvir a voz de Cristo? Vai para a verdade. O que é a verdade? Pai, santifica meu discípulo na tua verdade. A tua palavra é a verdade. O que é a palavra aqui? A verdade é essa aqui, ó. Você não depende de mim para entrar no reino dos céus. O que você depende é de Cristo. Cristo te comprou, você pertence a Ele. Ele é seu Senhor, Ele é seu dono. Através dele você tem um selo, a marca da promessa, o Espírito Santo, que é o penhor, a certeza, a garantia que você é salvo. Como é que você tem certeza que você é salvo? O Espírito Santo de Deus. E se você tem o Espírito Santo de Deus, como é que você vai pensar em pecado, criatura? Pedro mesmo fala que não seja nomeado entre vocês murmurações, inveja, nem nomeado. Pera aí, tem uma pessoa que tem inveja, nem nomeado, não. Isso não existe mais. Nós que somos cristãos, todo o desejo da carne foi crucificado com Cristo. Quem vive agora não é aquele corpo do pecado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Você agora está morto para esse mundo. Se você quiser viver no pecado da carne, é como se você ressuscitasse o velho homem novamente. Você tem que ser nova criatura. Jesus Cristo falou bem assim para Nicodemos: se não nascer de novo, não entra no reino dos céus. Por isso que tem pessoas que falam: eu sou gay, eu vou morrer gay. Eu sou católico, vou morrer católico. Vai para o inferno. Por isso que ele falou: tem que nascer de novo. Não é um título que leva você para o céu. Que leva você para o céu é o selo, Espírito Santo. E para você ter o Espírito Santo, só para encerrar, Efésios 1,13. Depois que você ouviu a palavra da verdade, está aqui, ó. O evangelho da vossa salvação, está aqui, ó. E tendo nele crido, Cristo, foste selado com o selo da redenção, que é o penhor, a certeza, a garantia de que você é salvo. Amém? Amém. Irmão Aníbal? Então, Manuel, trazer a mensagem, varão. Tá de brabeza. Que brabeza. Amém? Que é essa? Vamos receber o servo do Senhor com as palmas para Jesus, amém? A paz do Senhor a todos, amém? Eu saúdo a cada um com a santa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando ele apareceu aos apóstolos, Evangelho de João 14, 27, ele falou: paz, a minha paz eu vos dou, amém, mas não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então por isso que o servo de Cristo tem que saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Mas essa paz tem que estar no servo, ele tem que ter a paz para oferecer. Não pode um servo que não está em paz ele dizer paz. Que paz que ele não tem? A verdadeira paz. A verdadeira paz está em Cristo Jesus. Amém? Então somos apenas simples pregadores do Evangelho. Não posso nem dizer pregador de rua, que é mal tô indo esses dias, mas a gente prega de vez em quando, faz culto nos lares. Mas essa é a verdadeira igreja de Cristo. A igreja lapidada. Todo aquele cristão que vive em Cristo, essa é a igreja de Cristo. Se você vive verdadeiramente no Evangelho, você é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela não é placa. A igreja de Cristo é você. Porque 1 Coríntios 3,16 fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Cada um de nós. Ou não sabeis que vós é o templo do Espírito Santo? E que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Vós é a casa. Hebreus capítulo 3, verso 6 fala: Cristo como filho pela sua própria casa.
a qual casa somos nós, mas se tão somente perseverarmos na sua palavra até o fim. Até o fim. Amém? Então vou levar uma pequena mensagem. Vamos ler bastante, quem tem Bíblia. Vamos ler no livro de Deuteronômio, capítulo 1, verso 14. Vamos entender um pouco sobre a murmuração de Israel. Glória a Jesus Cristo. Pastor irmão Jardel tá aí? Irmão Jardel está aqui. É irmão, mano. Livro de Deuteronômio, capítulo 1, verso 34. Glória a Deus. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefone. Ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor, por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrará, que era Moisés. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel receba por herança. E vossos meninos, de quem dissestes por presa, serão vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal. Esses ali entrarão, e eles darei a terra, e eles a possuirão. Porém vós virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Esse povo, quando eles saíram do Egito, que está lá em Êxodo 12, verso 14, verso 27, na verdade, né? 7. Eles murmuraram, quando o Senhor tirou eles do Egito, eles murmuraram contra o Senhor. Deus prometeu a eles uma terra prometida. E assim hoje é o crente. Deus prometeu ao crente, Jesus, quando ele veio, ele prometeu ao crente a salvação, a vida eterna. E muitos hoje estão pisando, estão banalizando o evangelho da graça. Muitos hoje não perseveram mais na doutrina de Cristo, não buscam mais a salvação. Hoje o evangelho que vemos atualmente é um evangelho de prosperidade, de riqueza. É um evangelho que você tem que conseguir um carro novo, uma casa. Esse é o evangelho de hoje. Eles não falam para você perseverar para herdar a vida eterna, a salvação. É um evangelho de bênção. Mas, por isso que chamam nós de loucos, porque quando pregamos na rua falamos a verdade. O evangelho, ele não é isso não. Evangelho é renúncia. É você largar a vida de pecado e seguir a Cristo. Para você ser um cristão, você não tem que ser um pobre miserável. Você tem apenas que largar o pecado. Trabalhar duro para ter o teu sustento não é pecado. Isso está em Gênesis capítulo 3, verso 19. Quando a mulher caiu mais Adão, Deus falou para ele: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então isso pesa sobre o homem. É todo o dever do homem trabalhar para ganhar o seu pão. Mas o evangelho não é isso que está pregando hoje em dia, não. Nós, quando pregamos, não dizemos que todas as denominações estão erradas. Não, apenas tem muitas pregando errado. Não pregam a salvação que deve ser pregada. Mas o verdadeiro servo de Cristo, ele tem que pregar a verdade. Estamos aqui para isso. Expor as Sagradas Escrituras. E dizer que o evangelho não é tão fácil. Tem que ter renúncia. Tem que ser uma nova criatura. Porque Jesus, quando ele saiu do batismo, que ele foi tentado por Satanás, está em Evangelho de Mateus 4, 17, ele começou a pregar e dizer: ide, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Isso há mais de 2000 anos atrás. O reino dos céus já estava próximo. E ele já anunciava a vinda dele. E hoje estamos aqui para anunciar a vinda de Cristo Jesus. Vamos ler no livro de Números 14. Verso 20.
Tá com sono, sim. Glória a Deus, aleluia. Livro de Números, capítulo 14, verso 20. Tornou-lhe o Senhor segunda vez a tua palavra, e eu lhe perdoei, porém não tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, já 10 vezes, e não obedeceram à minha voz. Nenhum deles verá a terra, que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum deles que me desprezaram haverá. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, perseverou em seguir-me, e eu o farei entrar. A terra que espiou, a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas, os cananeus, habitam no vale. Mudai amanhã de rumo. Caminham para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tendo ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferiram contra mim, disse-lhe: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefone, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de quem dizeis por presa, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vos desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Amém, Jesus. Aquele povo, quando Deus mandou o povo espiar, eles separaram 12 homens. Desses 12 homens, cada um de uma tribo, que eram as 12 tribos de Israel. Daquelas 12 tribos, daqueles 12 homens que foram olhar a terra, só 2 não murmurou: Josué, Caleb. Caleb da tribo de Judá e Josué da tribo de Efraim. 2 tribos apenas não murmurou. Apenas essas 2 tribos, esses 2 homens entrou na terra prometida, que era a Canaã. E hoje tem milhões de crentes. Você acha que quantos será se vão entrar no céu? Quantas milhões de denominação